O clima do nosso planeta sempre esteve mudando. Isso não é novidade, mas o ritmo, a velocidade com que as coisas estão acontecendo agora, bom, aí a história é outra. E é isso que a gente vai analisar aqui. Tentar diferenciar o que são os ciclos naturais da Terra e o que é, digamos, a nossa digital nesse processo todo. Para a gente ter uma ideia, é bom lembrar que a Terra é um planeta vivo, geologicamente falando. Ao longo da sua história gigantesca, já passamos por transformações climáticas enormes, como as eras do gelo. São ciclos que levam milhares, milhões de anos para acontecer, muito antes da gente sequer existir. Pois é. O ponto central da discussão hoje é justamente esse, a velocidade. O que os dados mostram é uma aceleração que a gente nunca viu antes, pelo menos não nos registros que temos. E essa aceleração toda começa a acontecer justamente quando, a partir da Revolução Industrial, quando começamos a queimar combustíveis fósseis em uma escala massiva. Então vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa tal digital humana. De que formas específicas o nosso jeito de viver hoje em dia está, de fato, alterando a nossa atmosfera? Olha só de onde vem a maior parte das emissões de dióxido de carbono. A gente vê que a produção de energia para tudo que a gente usa é a campeã. Logo depois vem a indústria, as atividades florestais, que incluem o desmatamento, e também os transportes. Fica bem claro que é o motor da nossa sociedade moderna que alimenta essas emissões. Para a gente organizar o raciocínio, vamos focar em 4 tipos de interferência que são muito bem documentados. A gente vai falar do famoso efeito estufa, de um fenômeno bem local, que são as ilhas de calor, da chuva ácida e, por fim, da camada de ozônio, que é um caso bem interessante. E aqui é muito importante esclarecer uma coisa. O efeito estufa por si só não é um problema. Pelo contrário, ele é natural e essencial para a vida na Terra. O que está em jogo é a intensificação desse efeito. A gente está emitindo tantos gases que eles agem como um cobertor grosso demais, prendendo mais calor do que deveria e esquentando o planeta. E qual o nível de certeza da ciência sobre isso? Bom, segundo o IPCC, que é o principal painel científico sobre o clima, a probabilidade de que as ações humanas sejam a causa principal do aquecimento que a gente vê hoje é de 95%. Isso, em linguagem científica, é um consenso muito forte. E as projeções para o futuro, caso a gente continue nesse ritmo, mostram um cenário de um aumento de até 4 graus Celsius na temperatura média global até o fim do século. Pode não parecer muito, mas para o equilíbrio do planeta, um aumento desses é algo gigantesco. Agora, saindo um pouco da escala global, vamos para algo que a gente sente na pele, as ilhas de calor. De um lado você tem uma área rural, com vegetação, solo que absorve água, tudo isso ajuda a refrescar. Do outro, o centro de uma cidade grande, asfalto e cimento por toda a parte. Esses materiais absorvem muito calor durante o dia e liberam à noite. E o impacto disso é impressionante. A diferença de temperatura entre o miolo de uma metrópole e o seu entorno rural pode chegar a 10 graus Celsius. Isso mostra como a forma que a gente constrói nossas cidades interfere diretamente no clima local. Outra consequência direta da poluição industrial é a chuva ácida. Poluentes como óxidos de enxofre e de nitrogênio sobem para a atmosfera, reagem com a água e voltam para nós em forma de chuva ácida. Os efeitos são visíveis. Ela corrói metais, destrói monumentos e prejudica muito a vegetação e o solo. Mas, olha, nem só de problemas vive a nossa relação com a atmosfera. Existe um caso que virou um exemplo de que é possível agir. A gente está falando da crise do buraco na camada de ozônio, o nosso escudo natural contra a radiação ultravioleta do Sol. Foi um problema ambiental gravíssimo. E o que aconteceu? Houve uma resposta global coordenada. Em 1987, vários países assinaram um protocolo de Montreal, se comprometendo a eliminar os gases CFCs, que causavam o problema. E não ficou só na promessa. Em 1996, o uso desses gases foi banido no mundo todo. E o resultado disso tudo? Bom, a camada de ozônio está se recuperando. A ciência projeta que, por volta de 2070, ela estará totalmente restabelecida. É a maior prova de que a cooperação internacional pode sim reverter um dano ambiental em escala planetária. Isso tudo nos leva a uma pergunta muito justa. Ok, a gente interfere, mas e a natureza? Onde os ciclos naturais do planeta entram nessa história toda? Será que eles também não têm um papel importante? Com certeza tem. E é para eles que a gente vai olhar agora. Vamos tentar entender como funcionam alguns desses fenômenos naturais e como, às vezes, eles podem interagir com a poluição que a gente gera. A inversão térmica é um ótimo exemplo. É um evento natural que acontece muito no inverno. O ar frio mais pesado fica preso perto do chão por uma camada de ar quente por cima.
O problema é que, nas cidades grandes, essa tampa de ar quente também prende toda a poluição, o que piora demais a qualidade do ar que a gente respira. Agora, numa escala muito maior, a gente tem o El Niño. De forma simples, é um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico que acontece a cada par de anos. E essa mudança de temperatura lá no meio do oceano é tão grande que ela consegue bagunçar os padrões de chuva e de vento no mundo inteiro. E aqui no Brasil, os efeitos são bem claros. Em ano de El Niño, é comum chover muito mais no sul, com risco até de enchentes. Já o Nordeste tende a sofrer com secas mais fortes. E no Sudeste, os invernos costumam ser mais brandos. Veja só como um fenômeno a milhares de quilômetros de distância mexe com a nossa vida aqui. Bom, diante de todas as evidências do impacto humano no clima, a comunidade internacional começou a se mexer para buscar respostas. A gente vai ver agora os principais marcos dessa tentativa de ação global. 2 acordos se destacam nessa história. O primeiro grande passo foi o Protocolo de Quioto, lá em 1997. E muito tempo depois, em 2015, veio o Acordo de Paris, com uma lógica bem diferente. A grande diferença entre eles está na responsabilidade. O Protocolo de Quioto colocava metas obrigatórias de redução de emissões só para os países desenvolvidos. Já o Acordo de Paris mudou isso. Todos os países, ricos e em desenvolvimento, apresentaram seus próprios compromissos. A meta principal também mudou. Em vez de cortar uma porcentagem, o objetivo virou limitar o aquecimento do planeta a 1,5 graus Celsius. Para fechar, a história da camada de ozônio mostrou que é possível ter uma ação global bem-sucedida para um problema atmosférico. A grande pergunta que fica no ar é se essa mesma capacidade de cooperação pode ser usada para enfrentar um desafio ainda maior e mais complexo, que é o aquecimento global.